Salve galera, Mugen aqui, e esse é mais um Coffee Bizarro. Há muito tempo atrás, quando os jogos de qualidade estavam no arcade, era comum em qualquer esquina de quase todos os bairros encontrar um barzinho ou uma padaria que tivesse um fliperama. Naquela época já era tradicional, após a escola, juntamente com meus amigos, eu ir pro arcade para jogar umas fichas, né? No bar da Dona Maria tinham 3 máquinas. Era o Cadillacs de Dinossauros, Metal Slug 2 e a KOF 97. Daí então, eu e meus amigos começamos já a jogar a KOF 97, brincamos algumas fichas e depois fomos jogar o Cadillacs e Dinossauros. Enquanto a gente estava jogando, começou a cair uma chuva, o que impossibilitou da gente ir embora, né? Então, já que não dava pra gente ir embora, que a gente estava com medo de molhar os livros, né? A mochila, esse tipo de coisa, a gente decidiu ficar e jogar mais um pouco, só que dessa vez a gente iria jogar Metal Slug. Na verdade não era o jogo preferido da gente, né? Porque era muito fácil, era muito simples. A gente gostava de jogo mais complexo. A chuva começou a ficar mais intensa, mais forte, sabe? Apesar das trovoadas tirar um pouco a concentração, a gente não parou de jogar mesmo assim. E rapidinho conseguimos zerar o Metal Slug 2. O barulho ensurdecedor de um trovão nos deu um susto muito grande, ainda mais quando de repente a porta se abriu. Então, aquele homem todo vestido de preto entrou. Ele era barbudo, sisudo e parecia estar de bastante mau humor. Já foi logo tirando um cigarro e acendendo. Sem falar nada, se aproximou do Metal Slug 2 e abriu a máquina e começou a mexer. Sim, era o técnico da máquina. Ver o técnico da máquina não era tão fácil assim. Talvez isso aconteceu por conta que a gente ficou preso lá no fliperama por causa da chuva, né? Mas ver um técnico abrindo a máquina e mostrando tudo que tinha por dentro era bastante interessante. Essa foi a minha primeira vez vendo isso. Eu e meus amigos ficamos só olhando, observando o que ele fazia. Então ele abriu a bolsa, tirou um cartucho e tirou o Metal Slug 2 do lugar. E assim colocou outra fita, uma fita misteriosa. Enquanto a chuva caía sem parar, ele continuava mexendo na máquina, configurando, e eu e meus amigos ficava pensando qual seria o novo jogo. Talvez uma nova KOF, um outro jogo novo, não sei. Era tudo especulação. De repente, enquanto trovejava, o técnico olhou pra gente com um sorriso macabro e falou: "Aproveitem, garotos. Esse é um jogo de outro mundo." Enquanto ele saía em meio à chuva, a máquina ligou e começou a rodar o trailer do jogo. Na hora, eu e meus amigos já pedimos para Dona Maria colocar mais fichas pra gente, né? E começamos a jogar aquele novo jogo. No começo achamos que era mais do mesmo, mas conforme foi passando as fases, foi ficando muito assustador. Rapidinho o dinheiro da mesada foi embora, mas conseguimos zerar aquele jogo tão difícil. Apesar de ser um jogo com um enredo bem simples, tenho que confessar que senti muito medo. Depois que a chuva passou, fui para casa e antes de dormir, fiquei refletindo sobre a história daquele jogo. Mas logo fui interrompido pelo barulho ensurdecedor de várias sirenes. Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Corri desesperado até a sala onde meu pai e minha mãe costumavam assistir TV. Mas quando cheguei lá, não pude acreditar no que estava diante dos meus olhos. Os dois estavam totalmente carbonizados. Uma luz muito forte atravessou o telhado da minha casa. Então saí correndo muito rápido em direção à rua.
Mas ao chegar na rua, a minha surpresa foi ainda maior, pois ao olhar para todos os lados, vi que tudo estava destruído, pegando fogo, pessoas correndo, gritando, animal incendiado, praticamente um cenário de filme de guerra. Vi que um farol que vinha do céu iluminou uma pessoa e de repente aquela pessoa instantaneamente foi evaporada, começou a pegar fogo e sumiu na minha frente. Ainda olhando para cima, vi que se tratava de um objeto, parecia uma espécie de prato, um disco, não sei ao certo, mas brilhava demais, tinha muitas luzes. Aquele farol de luz começou a se mover novamente, mas só que dessa vez em minha direção. Então comecei a correr. Em meio à correria, acabei me juntando a um grupo de pessoas que estava se escondendo atrás de uma casa. Mas aquele abrigo seguro não durou muito tempo, já que os objetos encontraram a gente, né? E logo veio aquele farol de luz em nossa direção, então saímos correndo de lá também. Algumas pessoas ainda foram pegas pela tal luz. Enquanto corria, percebi que se aproximava de nós alguns seres humanoides montados em algum tipo de transporte parecido com a moto, porém flutuava. Aqueles seres possuíam um tipo de arma no qual, ao atirar em alguém, fazia com que a pessoa evaporasse na hora. Sem se dar conta, acabamos correndo para um beco sem saída, no qual não tinha mais escapatória. Naquela hora pensei que fosse o fim de tudo. Num ato de desespero, acabei empurrando um dos seres de sua moto. Subi e comecei a pilotá-la. Sem olhar para trás, acelerei o máximo que dava. Durante toda a noite, acelerei sem parar. Quando me dei conta, o dia já estava amanhecendo. E com certeza já estava em outra cidade, talvez até outro estado. O local que eu estava era uma praia deserta. Mas olhei para um lado, para o outro, principalmente olhei também para cima e fiquei tranquilo ao notar que aqueles objetos não estavam mais lá. Não tinha barulho, não tinha sirene, enfim, tudo estava em paz. Fiquei sentado na areia da praia pensando em toda a loucura que tinha acontecido, no quanto tudo aquilo era bizarro, e acabei pegando no sono. Acordei de repente ao som de sirenes novamente, e já bateu o desespero. Então, olhei para o mar e vi que lá tinha novamente um daqueles objetos estranhos, porém esse era gigantesco, era muito grande, totalmente diferente daqueles outros que eu tinha visto na noite passada. Logo meu desespero deu lugar à esperança, assim que vi que vários tanques de guerra, militares, fortemente armados estavam se aproximando. 2 dos militares se aproximaram de mim, um com colete amarelo e outro com colete vermelho, e falaram: "Olha, garoto, é melhor você se afastar, pois agora vai começar um combate muito intenso." Rapidamente me afastei para trás e fiquei a observar aquela cena bélica. Os militares, os tanques, os aviões, todos começaram a atirar ao mesmo tempo contra o objeto não identificado. O barulho era ensurdecedor, mas não consegui tirar os olhos daquela cena. O tal objeto não identificado logo deu lugar a um monte de fumaça. Então o exército cessou o fogo e começaram a comemorar. Todos começaram a se abraçar e eu chorava de felicidade, pois aquilo havia chegado ao fim e eu poderia novamente voltar à minha rotina de escola e videogames. Mas a fumaça começou a se dissipar, revelando o objeto ainda intacto. O tal objeto não identificado ligou uma sirene muito alta e mirou o seu feixe de luz em nossa direção. No meio daquela luz, fechei meus olhos com força e pensei em toda a minha vida. Pensei nos meus pais, nos meus amigos e em todos os bons momentos que tive. Então abri os olhos novamente e percebi que estava na minha cama, no meu quarto. Me levantei, chamei pela minha mãe, pelo meu pai e surpreso vi que os dois estavam calmamente a assistir TV na sala. E tudo aquilo não passou de um pesadelo, causado por ter jogado Metal Slug 3 pela primeira vez.